Meu nome é Boaventura Franco Carneiro Júnior, sou conhecido como Boá. Eu trabalho aqui na Ilha do Combu, no Boá também, que é do meu pai. E eu sou morador local daqui desde que nasci. Hoje a gente tenta, através do espaço que a gente tem, resgatar essa forma cultural, de uma forma geral, que da Ilha do Combu, trazer cada vez mais turismo de experiência, enfim, entre várias outras coisas. Então eu faço parte do grupo da Associação dos Moradores aqui da comunidade de Periquitaquara, no qual a gente está iniciando, já encerramos o processo de legalização da associação, no caso, e agora a gente está iniciando alguns processos com a comunidade, que ainda seguem um pouco lentos, mas a gente pretende acelerar assim que finalizar esses problemas que estão acontecendo de pandemia, dentre outros. Como você avalia a condição de deslocamento e integração da população das Ilhas de Belém aos espaços públicos da cidade? Aqui na região das ilhas, apesar de ser uma ilha turística, né, tem os barcos que atendem, os restaurantes, mas existe uma grande, como eu posso dizer, uma grande parte da população hoje não tem um barco próprio, então isso dificulta muito esse acesso a Belém por o custo da passagem. Muitas das vezes não vale a pena para uma família se deslocar daqui para lá, e muitos também não têm, alguns têm barco próprio também, mas também tem essa questão da distância, né? Então, às vezes, as pessoas já acabam não indo por esses motivos. E eu acho que se tivesse um transporte público dentro da Ilha do Combu, eu acho que melhoraria muito, porque isso integraria cada vez mais a população a alguns espaços públicos da cidade, até mesmo como hospitais, por exemplo. Tem pessoas que adoecem ou passam mal e têm muita dificuldade de chegar no hospital. Então, eu acho que ter um transporte público dentro da região das ilhas hoje, ter o poder público fazendo isso pela população seria muito importante. Melhoraria muitas coisas na vida de quem mora aqui. Na sua avaliação, qual o principal desafio a ser enfrentado em Belém para a mobilidade urbana? Bom, o principal desafio para a gente aqui hoje, para muitos, é a falta do transporte, né? Porque muitas pessoas não têm esse transporte e não têm essa condição, muitas das vezes, de custear um transporte para estar indo para Belém sempre, né? Então, essa questão assim seria fundamental ser solucionado para que assim as pessoas pudessem ter esse acesso mais fácil, né? Mais viável assim à cidade. Então, acho que o poder público deveria criar algum tipo de transporte, né? Que fizesse essa circulação pelas ilhas em alguns horários para melhorar, para sanar esse problema. Pelo direito à cidade e um olhar mais humano, qual a melhor abordagem da mobilidade urbana a partir da perspectiva dos moradores das ilhas? Bom, eu acho que fazer alguns investimentos hoje dentro da ilha. Por exemplo, nesse momento, muitas das vezes tu procura a unidade de saúde básica ainda é um pouco precária. Então acho que nessa perspectiva de melhorar algumas coisas aqui dentro, de organizar, como por exemplo a questão do lixo, por exemplo. A gente tem um problema muito grande com o lixo aqui, que a gente tem essa dificuldade do transporte dele. Então, por exemplo, quem é mais da parte de restaurante consegue levar seu lixo e destinar no local correto. E muitas vezes nem todos os moradores conseguem fazer isso. E enterrar lixo aqui é inviável por ser uma área de várzea. Então, pensar nessas soluções seria muito viável para a região das ilhas, assim como água. A gente mora na ilha cercada por água, mas a gente não tem acesso à água potável. A gente precisa de uma solução também para isso. Então hoje a gente compra água, que é um custo muito alto e que nem todas as pessoas conseguem custear isso. Então são problemas assim que hoje são os maiores problemas, para não contando com os menores, mas são os maiores assim, que estão mais no topo para se resolver. Que se o poder público tivesse esse olhar para as comunidades ribeirinhas para solucionar esses problemas, seria muito bom. Qual a Belém que os moradores das ilhas querem? Acho que o que os moradores das ilhas hoje precisam de estrutura, né? A gente precisa ser ouvido, a gente precisa ser atendido, a gente precisa ocupar cada vez mais os espaços, sabe? Eu acho que é de convidarem mais, assim. Eu acho que não chega a ser eu acho que chega a ser um apelo, assim, porque muitas vezes eu vejo acontecer muitos projetos para a região das ilhas e muitas das vezes a gente não é consultado e nem é perguntado se é viável, se não é viável. As pessoas, quem vive aqui somos nós, então acho que a gente conhece muito bem a nossa realidade, entendeu? Então seria muito bom se o poder hoje em dia tivesse um diálogo muito mais próximo com as pessoas, entendeu? Então acho que hoje em dia ainda falta assim muito esse contato, sabe? Esse humano, de tu chegar com as pessoas e consultá-las e perguntar, sabe? De ver como é que elas vivem, de entender a região, de entender tudo isso aí, para assim começar a tomar as medidas de ação.